Vai uma dose de otimismo aí, tá precisando na sua vida. Hoje nós vamos conversar a respeito de otimismo. Vamos trazer também o outro lado da moeda, vamos falar sobre negativismo, que é importante também para construir aqui o nosso raciocínio. Mas eu quero começar essa conversa com um questionamento para você, que você possa colocar a sua resposta aqui nos comentários. O que é otimismo para você? Se você puder colocar nos comentários, eu acho que vai ser interessante, porque ao final do episódio você pode voltar e observar qual foi a sua opinião a respeito do que é otimismo para você. Porque talvez, ouvindo aquilo que a gente vai conversar aqui hoje, você mude de opinião, você perceba as coisas de uma forma diferente. Então fica aí a dica, né? Escreva aqui nos comentários o que é otimismo para você. Primeiro de tudo, que bom ter a sua companhia. É um prazer receber você aqui para a gente poder conversar sobre esse tema. Estamos aqui mais uma semana juntos e eu fico muito feliz com a sua companhia, porque aqui nós estamos juntos para ter uma conversa de olhos fechados, pés descalços, coração aberto, sem precisar performar ou acertar, para ter um reencontro consigo no aqui e agora. Este espaço nasce, você sabe, né, para quem deseja cultivar até que enfim uma vida com leveza. Então você respira profundamente, você pega o seu chazinho e seja bem-vinda ao Clube da Leveza. Gente, antes de falar de otimismo, eu preciso falar do negativismo, porque o outro lado da moeda é um lado importante de ser visto. Primeiro de tudo, eu acho que não só para esse tema, mas para outros temas também, muitas das vezes eu gosto de me perguntar o seguinte: será que a pessoa que está demonstrando esse comportamento, será que ela está passando por algo de causa biológica ou de causa mental que justifica esse comportamento? Então, vou te dar um exemplo. Se a pessoa é muito negativa, ela vê o copo sempre meio vazio, se ela anda como se tivesse uma nuvem de chuva na sua cabeça, ela vive olhando para o lado negativo das coisas. Será que essa pessoa tem uma causa biológica que justifica? De repente ela tá com uma alteração na tireoide, por exemplo, ou às vezes alguma coisa mais grave, ou às vezes uma anemia, que tira o ânimo da pessoa mesmo, faz com que a pessoa enxergue a vida de uma forma mais negativa porque ela tá sem energia. Ou será que essa pessoa tem alguma condição da saúde mental? Então essa pessoa tá com um quadro depressivo e às vezes ainda nem sabe disso. Será que essa pessoa tem toque e aí ela tá com esses pensamentos negativos como um sintoma aí desse toque? Toque é o transtorno obsessivo compulsivo, para quem nunca ouviu falar a sigla, né? Será que essa pessoa tá num quadro ansioso, tem um transtorno bipolar, outros transtornos, enfim? Será que não é, às vezes, um transtorno? Então, eu acho que isso é muito importante. Não tô dizendo que se a pessoa é negativa, ou se a pessoa tem algum comportamento que foge ali de um padrão, que ela tá com algum transtorno. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que, primeira coisa, vamos pensar se não pode ser uma causa biológica ou um transtorno. Porque o que acontece? Às vezes, a gente vai querer resolver uma coisa por um caminho que não vai dar certo. Se a pessoa tá com uma causa biológica, você pode tentar mudar a perspectiva dela, falar, olha, pensa positivo, vamos olhar pelo lado positivo, vamos mudar essas crenças, esses pensamentos, não vai adiantar. Vai adiantar um pouco, mas não vai adiantar tudo, entendeu? Porque primeiro você precisa resolver a causa biológica. Se a pessoa está num um quadro depressivo, não vai adiantar você trazer apenas a mudança, a reestruturação cognitiva que a gente chama, que é a mudança na forma como a pessoa pensa. Não vai adiantar só isso. A pessoa precisa tomar uma medicação, entendeu? Porque ela precisa regular os níveis dos neurotransmissores dela. Falei tudo enrolado. Neurotransmissores. Porque tá tudo fora de ordem, fora da quantidade exata que precisa no corpo dela. E aí, como é que você quer que funcione direito? Não vai funcionar. Então, a primeira coisa que a gente precisa se questionar é isso, tá? E eu achei importante trazer isso pra vocês, porque eu acho que você pode levar isso aí pra tua vida. A pessoa tá esquisita, tá estranha, a pessoa não era assim, agora é. Ou você acabou de conhecer a pessoa, ela tem um comportamento que te chama atenção. De repente pode ser uma causa biológica ou uma causa psicológica. E aí é importante a gente olhar pra isso, tá bom? Beleza. Resolvido isso, se você se percebe como uma pessoa negativa ou percebe alguém como uma pessoa negativa, não tem como mudar se não quiser. O primeiro ponto é esse, né? Muitas das vezes a pessoa sabe que esse negativismo atrapalha a vida, atrapalha a relação com o outro, mas ela não tá interessada em mudar.
ela se sente satisfeita da forma como vive. E aí, gente, infelizmente, a gente precisa respeitar a forma como o outro vive e respeitar também os nossos limites. Então, se você convive com uma pessoa negativa, uma pessoa que tá olhando sempre pro lado do copo meio vazio, e isso te atrapalha, aí a pergunta, muitas das vezes, não é como que você faz pra pessoa ir se tratar e resolver essa situação e mudar. A questão é como que você lida com essa situação que tá acontecendo. Como que você pode lidar com essa pessoa, ou o que que você vai fazer com essa relação. Aí é olhar pra você. Mas esse ponto é importante, a pessoa precisa querer mudar. E muitas das vezes a gente enxerga o negativismo como um ponto negativo, como algo que a pessoa precisa mudar, mas a pessoa às vezes não enxerga. E aí, se a pessoa não enxerga, né, vai depender do tempo dela. Tem 3 coisinhas importantes que a gente fala na psicologia, que a gente chama tríade cognitiva, que é o seguinte: é a visão que nós temos de nós mesmos, a visão que nós temos do outro, a visão que nós temos do mundo. Quando nós estamos falando de uma pessoa negativa, pode observar, esses 3 aspectos estão realmente voltados pro negativo, entendeu? É a visão que ela tem de si mesma, então ela vai olhar para si de uma forma depreciativa, de uma forma negativa. Ela vai falar mal de si mesma, ou ela vai dizer que ela nunca é capaz das coisas, ou que ela faz tudo errado, ela vai falar alguma coisa negativa sobre si. O segundo ponto é a visão negativa a respeito do outro. Então ela vai dizer que as pessoas são sempre péssimas. Ela vai ficar sempre com o pé atrás em relação ao outro. Ela sempre vai dizer ou achar que o outro vai fazer mal a ela. E por fim, uma visão negativa a respeito do mundo. A pessoa vai entender que o mundo é um lugar terrível de se viver, que o mundo é um lugar perigoso, que o mundo é um lugar mau, certo? E aí, assim, às vezes, você pode ouvir tudo isso e se questionar assim: tá, Tamires, uma visão negativa de mim eu não tenho não, mas as pessoas estão difíceis. O mundo está difícil. Sim, mas é justamente por isso que a gente está falando hoje, vamos falar aqui daqui a pouco, sobre ter uma pitada de otimismo. Porque eu sempre gosto de pensar assim, pode ser uma versão muito otimista das coisas, mas eu gosto de ser bem otimista sobre isso. Se o mundo fosse, na sua maioria, mal, nós viveríamos constantemente coisas terríveis acontecendo em todos os lugares o tempo todo. Claro que coisas terríveis acontecem o tempo todo, ao redor do mundo. Mas, por exemplo, pense aí na sua vida. Quantas coisas terríveis aconteceram com você nessa semana por causa do outro, por causa do mundo? Pense agora quantas coisas positivas aconteceram na sua vida por causa do outro e por causa do mundo. Na maioria das vezes, para a maioria das pessoas, as coisas positivas superam as coisas negativas. Eu entendo que tem pessoas, e a gente pode fazer um recorte, que moram em situações de extrema vulnerabilidade, em locais que são terríveis, né? Que são escassos ou que são violentos, e essas pessoas vão ter um recorte diferente disso aqui que eu tô dizendo. E eu sinto muito por isso. Mas se a gente pegar o contexto geral do mundo, será que o mundo tem mais coisas negativas ou mais coisas positivas? E aí fica esse questionamento para você. Eu escolho, eu acho que isso aí é uma escolha mesmo, olhar para o mundo de uma forma mais positiva, mas eu super entendo quem olha para o mundo de uma forma negativa. Mas ao longo aqui do episódio a gente vai falar mais sobre isso, sobre de como as coisas meio que são da forma como a gente escolhe olhar. Porque a gente pode olhar pelo viés que a gente escolher. E esse viés vai ser confirmado. Existe um termo que se chama viés de confirmação, né? Se eu te falo que eu vou gravar o podcast e que vai dar errado, que eu não vou conseguir falar, que eu vou travar no meio do caminho, a probabilidade disso realmente acontecer é muito maior. Se eu te falo que todos os homens não prestam, todos os homens são ruins, é muito mais provável que eu me relacione e encontre homens ruins ao longo da minha vida. Então, nós temos uma tendência de escolher aquilo que confirma a nossa crença. Vamos supor, se eu acho alguma coisa sobre um candidato político, o meu Instagram vai me mandar um monte de coisa favorável àquele candidato político. Se eu gosto daquele candidato político. Se eu odeio o outro candidato político, o Instagram, as redes sociais vão me mostrar várias coisas que me comprovam que aquele candidato que eu odeio, ele é péssimo mesmo, entendeu? Mas essa não é 100% a verdade. É um viés de confirmação. As coisas são confirmadas de acordo com aquilo que você enxerga. E as redes sociais,
É um padrão disso. Se você entrar na minha rede social, você vai ver muitas coisas a respeito de desenvolvimento pessoal, mudança de mentalidade, sobre como pensar mais profundamente sobre as coisas, como mudar a própria vida, sobre isso. Já se você entrar no Instagram de outra pessoa, você vai ver muitas coisas a respeito de futebol. Para outra pessoa, você vai ver sobre música. E isso significa que o mundo é só sobre autoconhecimento, ou só sobre futebol, só sobre música? Não diz, não diz. O mundo é sobre todas essas coisas. Só que no meu viés de confirmação, na forma como eu enxergo as coisas, a tendência é de que eu enxergue a vida pelo meu filtro. Certo? E isso acontece pra tudo, gente. Pra tudo. Então a gente já vai caminhando por um lugar aqui do podcast que é o quê? O que você tá escolhendo? Acreditar sobre você, sobre o outro, sobre o mundo. Aquilo que você acredita vai ser reforçado. Aquilo que você acredita virá mais daquilo para sua vida. Aí não sei como é que você explica isso. Tem gente que fala que é lei da atração, que a gente atrai aquilo. A psicologia não traz esses termos, né? Mas a psicologia traz o seguinte, que aquilo que a gente pensa, aquilo gera sentimentos, e com base naqueles sentimentos geram comportamentos. Então, se eu penso, nenhum homem presta, eu sinto uma repulsa por homem. Eu sinto angústia por homem. Eu sinto tristeza, eu sinto raiva, eu sinto desgosto, angústia, apatia. Naturalmente, ao me comportar, eu vou me afastar dos homens. Ou eu vou encontrar caminhos de encontrar os homens que reforcem aquela crença. Tá vendo? Eu tenho que ter repulsa por homem mesmo. Porque todo homem é péssimo, é horrível. Então, nós temos uma tendência a confirmar as nossas crenças. Você já percebeu isso na sua vida? Se questiona sobre isso. E se questiona, inclusive, se tem alguma coisa hoje na sua vida que é muito negativo e que está sendo reforçado pelo teu viés de confirmação. Que você parece que está presa dentro daquele cenário. Mas aquele cenário talvez esteja sendo reforçado e colocado aí na sua vida porque você está acreditando naquilo e você está fazendo ações que você não está nem percebendo, mas que te levam para aquele caminho. Escolhas que te levam para aquele caminho. Mesmo que seja de uma forma inconsciente. Aí a gente vai trabalhar na terapia, tá, gente? Aí não é, o podcast não vai dar conta de resolver tudo isso. Né? Se for uma coisa mais profunda, a gente leva pra terapia, tá bom? Quando a gente fala de negativismo, talvez a gente fique aí no senso comum, né? Sobre esse lugar de ver o copo meio vazio. Mas eu quero trazer aqui pra vocês uma definição que eu acho que é bem completa e vai te ajudar a entender se você tem esse padrão negativo ou se você conhece alguém que tem esse padrão negativo e entender quando você está indo para esse padrão negativo, tá? Esse livro aqui, Terapia do Esquema, não sei se vai dar para você ver, do Jeffrey Young, certo? Vamos ler. Negativismo, pessimismo, que é a mesma coisa, assim, vai para a mesma direção. Foco generalizado que dura toda a vida, e aí vou refazer um recorte, pode ser também num período da tua vida, tá? Nos aspectos negativos, sofrimento, morte, perda, decepção, conflito, culpa, ressentimento, problemas não resolvidos, erros potenciais, traição, algo que pode dar errado, etc. Enquanto se minimizam ou negligenciam os aspectos positivos ou otimistas. Ou seja, os aspectos positivos e otimistas a pessoa não enxerga, não consegue enxergar. Costuma incluir uma expectativa exagerada em uma ampla gama de situações profissionais, financeiras ou interpessoais, de que algo vai acabar dando muito errado. Ou que aspectos da própria vida que parecem ir muito bem, acabarão por desabar. Envolve um medo exagerado de cometer erros que podem levar a colapso financeiro, perda, humilhação ou a se ver preso em uma situação ruim. Como exageram os resultados negativos potenciais, essas pessoas costumam se caracterizar por preocupação, vigilância, queixas ou indecisão crônica. Aí, você se observa, vê se você se identifica ou não. Quando a gente pensa nesse padrão, é um padrão que geralmente ele é aprendido pelos
pais, né, ou cuidadores da infância, que fizeram com que essa pessoa modelasse, né? Então tem um processo de modelagem. A pessoa acabou enxergando aquilo e trazendo como modelo para sua vida e passou a agir daquela forma negativa. Ou de repente, pode ser que aconteceu algum trauma, alguma coisa realmente bem negativa na infância, e a pessoa olha e fala: tá vendo? Realmente o mundo é ruim. Então, sei lá, a pessoa perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu uma figura significativa na infância. Então, ela tem razão de dizer que o mundo é ruim, que a vida é ruim, que as coisas são negativas, porque uma coisa muito ruim aconteceu com ela, certo? Então, assim, tô trazendo 2 exemplos aqui, claro que podem ter outras nuances do que aconteceu, mas são 2 exemplos que ilustram muito bem situações que podem acontecer. E aí, quando a gente fala desse padrão de negativismo e a gente vai pensar, né, que a pessoa quer mudar aquilo na vida dela, o primeiro passo é esse. O primeiro passo é querer, né? Se a gente não quer mudar um padrão na nossa vida, a gente não vai mudar facilmente. Porque viver é uma coisa complexa, gente. É cheio de coisa, cheio de nuance. Então a pessoa precisa realmente querer mudar, se dedicar àquela mudança para que as coisas possam acontecer de uma forma diferente. Quero trazer aqui alguns pontos para quem está buscando essa mudança de negativismo para otimismo. Primeiro ponto é querer, né? Querer mudar é essencial. Quando a gente toma consciência de um comportamento negativo, a gente precisa bater o pé naquilo e falar: eu quero mudar. Porque vai demorar, vai ser difícil, a gente vai passar por dificuldades mesmo, a gente vai passar por uma perda, né? Porque a gente perde parte daquilo que a gente é para poder mudar. Então não vai ser fácil, a gente não tá falando de uma coisa simples. Muitas mudanças a gente consegue fazer simples, mas outras nem tanto. Principalmente se é uma coisa que já vem, de muito tempo atrás. Então o primeiro passo é essa questão de querer mudar. Uma coisa que a gente pode fazer é confrontar. Então, assim, não dá confiança pras vozes da tua cabeça, minha querida. Você tá doido? Faz isso não. Tua mente, tá fora da casinha. Porque a tua mente quer levar você pro buraco muitas vezes. Não dá confiança. Examina as evidências. Fala assim, a tua mente fala assim. E você pode fazer isso. É um diálogo do polo positivo, que é a sua mente positiva, otimista, falando: uhul, vamos lá, vai dar tudo certo. E uma conversa com o seu polo negativo, que é aquele polo que fala assim: tudo vai dar errado, porque o mundo é horrível, tudo dá sempre errado. Uma conversa, um diálogo entre esses dois lados é o diálogo mental. A gente precisa ter um diálogo mental positivo. E muitas das vezes esse diálogo mental pode acontecer através de uma conversa mesmo com os dois polos que existem na nossa mente. Certo? Tá fazendo sentido pra vocês? Ai, gente, quando eu falo desse negócio da gente conversar com a gente mesmo, às vezes eu fico pensando se a pessoa tá me entendendo, né? Porque não é de uma forma literal, assim, é uma forma metafórica essa conversa dentro da sua cabeça, né, gente? Vocês entendem o que eu tô falando, né? Por favor, não, né? Por favor, diz pra mim que vocês me entendem. Ah, é difícil falar sozinho, porque geralmente os meus clientes falam: aham, Tamires, eu te entendo, porque tem uma voz na nossa cabeça, e aí às vezes tem uma voz que conflita com a outra, aí você bota as duas pra conversar, num diálogo mesmo, tipo assim: tá, mas me mostra aí as evidências de que tudo vai dar errado. Me mostra, querida, por favor. Joga na mesa, entendeu? Não deixa a voz da tua cabeça falar que vai dar tudo errado e fica quieta, não. Você tem que falar pra ela, se impõe, entendeu? Eu falo: não vai dar tudo errado, não. Cadê as provas? Cadê as evidências que você tem? Então, outra coisa também que a gente pode fazer é gerar alternativas, tá? Então vai dar tudo errado. Tá bom, então como é que a gente faz pra dar certo? Quais são as alternativas que a gente tem? Uma coisa que a gente pode fazer também, que eu gosto muito, é cartão de enfrentamento. Frases positivas. Você já deve ter visto muito isso. Afirmações positivas. O pessoal da lei da atração gosta muito disso, né? Mas isso é uma técnica psicológica também. A gente usa muito isso na terapia cognitivo-comportamental. Chama cartão de enfrentamento. Você escreve a tua frase positiva ali, carrega ela no bolso, deixa pregada no espelho, deixa em algum lugar visível para você se lembrar daquela frase positiva. Outra coisa que você pode fazer, vamos para a terceira. Faz então as previsões do futuro catastrófico, que você tá achando que tudo vai dar errado, e espera para ver se confirma. Aí você vai ver que não se confirma, minha querida, que as coisas podem ser mais positivas. E na hora que acontecer, você olha e fala assim: tá vendo? As coisas podem ser mais positivas, mas a tua mente vai falar assim: ah, mas foi sorte. Isso é uma distorção cognitiva. É a tua mente negativa te levando pro buraco, não deixa. Você tem que olhar e falar assim: não foi sorte, não, foi porque eu fui boa mesmo. É porque eu mereço mesmo. É porque as coisas dão certo sim. Enfim, trazer a frase que fizer sentido pra você.
Outro ponto, corrigir o que for possível daqui pra frente. Deu errado? Deu errado. Errei, fui moleque. Pois é, deu tudo errado. Então, o que você faz pra corrigir daqui pra frente? Errei, não vou errar mais. Claro que, gente, pra coisas que são possíveis, tá? Por favor, vamos fazer o recorte. Então, tá, tal coisa no meu trabalho saiu errado. Vou fazer uma lista de coisas que eu posso fazer para que isso não aconteça novamente. E vou acertar nas próximas. Vocês veem que eu gosto de lista, né? Eu tô sempre fazendo uma lista aqui com vocês. Outra coisa, pensar que eventos negativos do passado não representam coisas negativas para o futuro. Passado é passado, futuro é futuro. Cada momento em seu momento, cada coisa no seu tempo. O presente, se você observar as suas ações, pode te levar para um futuro diferente. Agora, o que não dá é você ter um passado negativo, continuar agindo da mesma forma e querer um futuro maravilhoso. Aí, gente, a gente não trabalha com milagres aqui, tá? O departamento é outro. Não temos o departamento do milagre aqui, então vai precisar ter um esforcinho aí, uma dedicaçãozinha para fazer com que as coisas sejam diferentes, combinado? E falando dessa questão do passado, você precisa se curar desse passado, resolver esse passado, expressar sua dor, seus sentimentos, ir pra terapia, resolver isso, porque se o seu passado tá impedindo você de ter um futuro positivo, claro que você vai ter uma visão negativa da vida. E aí a gente tem um episódio, eu vejo o futuro repetir o passado, episódio 4, se não me engano. Deixa eu ver aqui qual é o episódio. Episódio 4, eu vejo o futuro repetir o passado. Você assiste esse episódio, porque vai te ajudar a entender melhor sobre essa questão de passado, presente e futuro, tá bom? Por fim, passar menos tempo se preocupando com problemas possíveis do futuro e se preocupando mais em viver com mais prazer, com mais otimismo, focar na solução, não focar no problema. Isso costuma ajudar também. Gente, hoje temos muito barulho. Eu sinto muito por isso. Eu juro que eu tô tentando o máximo. Na hora que o cachorro começa a latir, eu paro. Mas às vezes eu tô no meio do raciocínio. E a vida é assim, vamos ser otimistas. Esse podcast tá maravilhoso. É o melhor que eu já gravei. Pronto. É isso, com cachorro, sem cachorro. Vocês vão comentar aí e falar assim, nem vi cachorro. Que cachorro o quê? Esse podcast é maravilhoso. Com cachorro, sem cachorro, tem que ser otimista, né, gente? Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Tem que fazer, né? Poderia ser pessimista, mas não quero. Me recuso. Agora tem uma coisa que eu vou ser obrigada a te perguntar. Você, pessoa negativa, o que você ganha com isso, hein? O que você ganha com isso? O que você tá querendo ganhar com isso? Porque às vezes, gente, quando a gente tem um comportamento negativo, e eu tô dizendo assim, um comportamento que é ruim, tá? Não é um comportamento negativista. Quando a gente tem um comportamento ruim, né? Negativo seria melhor, mas eu vou usar ruim pra vocês entenderem. Quando a gente tem um comportamento ruim, ele impacta na nossa vida, impacta nas nossas relações. Muitas das vezes, a gente recebe alguma coisa em troca dele. Uma coisa boa. Então, às vezes, a pessoa é muito negativa e ela consegue um tanto de atenção. E, às vezes, na infância, ela teve uma privação emocional. Que é aquilo, assim, de que as necessidades emocionais não foram atendidas. Essa pessoa precisava ser mais amada, mais vista, mais cuidada. E ela não foi. E aí ela cresce entendendo que se ela não for negativa, se ela não trouxer um monte de problema, confusão, ela não recebe atenção. Então aquilo se torna um ciclo. É como se fosse assim, não vão cuidar de mim mesmo, não vão olhar pra mim, não vão fazer esforço nenhum pra estar comigo. Então, eu viro uma pessoa negativa, com foco no problema. Falo, olha como que tudo tá difícil, olha como tudo é difícil pra mim. Nada é fácil pra mim, tudo na minha vida dá errado. E você olha lá, realmente tudo na vida da pessoa dá errado. E ela fica naquela reclamação, naquela preocupação, naquela sofrência. E aí, com isso, ela recebe atenção e simpatia. E isso acaba trazendo um alívio, sabe? Assim, é momentâneo, né? Aquele alívio, porque daqui a pouco ela tem que voltar a sofrer de novo, mas traz um alívio. E aí ela não aprende a pedir o que ela precisa, sabe? Ela não vira pras pessoas e fala assim, tô com saudade, vem aqui em casa. Faz tempo que a gente não conversa, vamos sair pra fazer alguma coisa, gosto tanto da tua companhia, queria que a gente pudesse ser mais próximas. Ela não consegue pedir isso. Ela consegue ligar falando, você não sabe o que aconteceu, porque a minha vida tá um inferno, entendeu? Aí ela fica lamentando, né? É uma forma, gente, de
de buscar atenção e, assim, é triste, sabe? É triste porque é uma coisa inconsciente. Não é que a pessoa faz de propósito. Às vezes faz de propósito, né? Mas na maioria das vezes é uma dor, sabe? É por uma dor que a pessoa age assim. É por uma dor que ela vive nesse mundo negativo dela. E aí, tentar tirar ela desse mundo negativo é tirar tudo que ela tem. Porque é só através da negatividade que ela consegue alguma coisa. É só através da negatividade que alguém ajuda, que alguém vê, que alguém enxerga. Isso vale para outros comportamentos também. Mas eu precisava falar disso, porque, né, eu sou psicóloga, não sei se vocês sabem, mas eu sou psicóloga. Esse é um padrão difícil, doloroso, que eu vejo acontecer muito. E acho que todo mundo já conheceu uma pessoa negativa. E aí eu tô trazendo isso pra gente conseguir olhar pra essa pessoa com um olhar mais compassivo, de que essa pessoa esconde uma dor ali. E ela não sabe nomear e mostrar essa dor sem ser pela negatividade. E se você é a pessoa negativa, tem um caminho pra você. Tem um caminho de luz pra você, sabe? De verdade mesmo, assim, de coração. Então procure a sua terapia, que vai ser muito bom. Vai fazer uma terapia. Não precisa ser comigo, de forma alguma. Vai fazer terapia com qualquer pessoa. Quanto mais gente feliz no mundo, mais o mundo fica bom. Eu acho que o autoconhecimento transforma pessoas. Pessoas transformam o mundo. Pessoas transformadas deixam o mundo maravilhoso de se viver. Eu quero viver num mundo maravilhoso. Então, também, eu nem tenho agenda para poder atender todo mundo desse mundo, não é verdade? Então, gente, vai procurar terapia, seja com quem for. Vai buscar o seu caminho de transformação. Nesse livro que eu mostrei para vocês, da terapia do esquema, fala que existiu uma pesquisa em 1979, onde essas pesquisadoras avaliaram pessoas com depressão e pessoas sem depressão e qual é a expectativa delas em relação à capacidade de acender uma luz. Uma coisa super simples. A resposta foi de que as pessoas depressivas têm o que elas chamaram de um realismo depressivo. Elas enxergavam a sua capacidade de acender essa luz de uma forma mais realista. As outras pessoas que não eram depressivas, elas tinham mais esperança de que a luz fosse acender, de acordo com o toque delas ali para poder acender a lâmpada. E aí, o que isso diz? Eu achei isso muito impressionante. Até no livro aqui diz o seguinte, que algumas pesquisas sugerem que a forma mais saudável de ver a vida é com um brilho ilusório. Eles colocam entre aspas, brilho ilusório. O que eu substituiria por fé, por esperança. Porque enxergar a vida dessa forma, com esse realismo depressivo, é enxergar a vida preto no branco, como realmente é. E observa como que a esperança é o que faz com que as coisas se transformem pra gente. A esperança transforma a experiência. Se a gente enxergasse tudo preto no branco, do jeito que vai dar errado. Existe 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. A gente viveria com muito mais angústia. Ao falar disso, eu me lembro de quando a minha mãe foi fazer uma cirurgia. Agora, faz 2, 3 meses. Foi em maio de 2026, ela fez a cirurgia. E há 10 anos atrás, ela havia feito uma cirurgia que foi trágica. Deu tudo errado. Ai, meu Deus, isso foi terrível, assim, ter que rir pra não chorar, porque foi muito ruim. Foi muito ruim. Foi desesperador, foi traumático. E aí, quando a minha mãe fez essa cirurgia de agora, a gente tinha que alimentar tanta esperança, sabe? Porque é só que a gente tinha. Porque certeza, a gente não... eu fico até emocionada, vocês desculpa. Mas certeza, a gente não tinha nenhuma certeza de que ia dar certo. Nenhuma certeza. A minha mãe... existia a possibilidade, né, da minha mãe fazer essa cirurgia e não conseguir sobreviver, sabe? Claro que, assim, os médicos estavam super otimistas e tal, mas pela experiência negativa que a gente teve, tudo dizia pra gente que era muito perigoso. Corra pras montanhas, é perigoso. Não vai fazer essa cirurgia porque é perigoso. Então a gente só tinha esperança. E aí, falando disso pra vocês, eu me lembro do que eu acabei de dizer, que pessoas que viveram com pais negativos vão ter essa visão negativa da vida porque elas aprenderam assim. E aí, olha só, eu tô te falando que uma experiência que foi catastrófica lá no passado, pra minha família,
trouxe pra gente pensamentos e sentimentos negativos. O medo de dar errado. E aí eu tive que usar tudo aquilo que eu te falei sobre o negativismo, a questão de trazer as evidências, de não dar confiança pra minha mente, de falar que vai dar certo, de trazer soluções pro futuro, possibilidades. Eu tive que usar tudo isso. Então não pense que se você é uma pessoa otimista, você não vai usar dessas ferramentas que eu trouxe aqui hoje, porque você vai. Eu sou uma pessoa bem otimista, tá? Muito, muito otimista. Mas eu precisei usar essas ferramentas porque eu tava morrendo de medo, sabe? Mas deu tudo certo. Foi tudo muito melhor do que a gente poderia imaginar. Graças a Deus. Então, a vida é feita de altos e baixos, muitas nuances. Então, se a gente tivesse que olhar para a vida de forma neutra, 50%, 50%, a gente ia sofrer muito mais. E é isso que essa pesquisa trouxe, né? Então, assim, não é pra gente entender como é que a gente faz pra ver a vida cor-de-rosa. Não é isso, mas como que a gente faz pra enxergar a vida de uma forma mais leve, né? Como que eu faço pra esperar algo além daquilo que seja negativo? Como é que eu faço pra esperar algo que possa ser positivo? Não é? Porque, assim, o pessimista fala, vai dar errado. Um otimista ingênuo fala, vai dar certo, com certeza vai dar certo. Então, que a gente possa ter ali um meio termo, um meio do caminho. A gente sabe que as coisas podem dar errado, mas assim, pode ser difícil às vezes, pode ser também. Mas existem possibilidades que eu ainda não consigo enxergar. Existem milagres às vezes, como foi o caso da minha mãe, que foi um milagre, tudo que aconteceu. Milagres que eu ainda não consigo enxergar. Sabe? Coisas que são possíveis ainda de acontecer. Então, eu posso tentar enxergar as coisas de uma forma mais positiva, porque a gente quer garantia às vezes, né? A gente fica assim, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que vai mudar? Será que vai dar certo isso? Será que eu vou conseguir aquele emprego? Será que eu vou conseguir me mudar de cidade? Será que eu vou conseguir um namorado, uma namorada? Será que eu vou conseguir melhorar esse aspecto aqui? Será que eu vou encontrar alguém pra minha vida? Será que eu vou ter filho? Será que eu vou ter uma casa? Será que eu vou ter um apartamento? Será que eu vou ter um carro? Será? E a resposta é, eu não sei lá, gente, não sei, não tem como saber. Mas assim, se a gente tiver esperança, as coisas ficam mais fáceis, né? Então, assim, o que a gente pode pensar às vezes é, o que eu posso fazer hoje para aumentar as chances de construir um futuro onde eu consigo alcançar o que eu desejo, para eu não precisar ficar flertando com a negatividade de tudo vai dar errado. Então, se eu fizer a minha parte, concorda comigo que que eu aumento a chance de fazer dar certo? O que tá na tua mão, você tá fazendo sua parte? Porque assim, né, tem uma parte que tá na tua mão. A gente já falou sobre isso, de deixar as coisas na mão de Deus. Deus faz a parte dele, gente. Eu vejo assim, né, escuto às vezes histórias e tudo mais de pessoas que às vezes deixam tudo na mão de Deus. Se a pessoa tá com câncer, deixa na mão de Deus, não vai lá fazer a quimioterapia, tomar os remédios, como é que vai fazer? Deus fez a medicina. A pessoa tá doente, num quadro depressivo, toma o remédio, mas não vai fazer a terapia. Deus ajudou a gente a criar a psicologia pra quê? Pra você se tratar, não é? Então, o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer hoje pra aumentar a probabilidade de que o meu futuro seja da forma como eu desejo? Como? O que eu posso fazer? E aí, a gente transforma o otimismo numa ação. Não é um otimismo das vozes na minha cabeça. É um otimismo onde eu estou agindo. Ação. Cadê esse otimismo da ação que você tá colocando na sua vida? Tem o episódio Como Tomar Boas Decisões, episódio 6. Assista, se você precisa conectar mais o seu presente com o seu futuro e não tá conseguindo fazer isso. Assista esse episódio. Eu penso também que o pessimismo pode ser uma forma de controle, porque quando você fica pessimista, você pensa assim, se acontecer o pior, eu já tava esperando. Então, às vezes, é uma forma de tentar controlar a vida, sabe? Só que viver constantemente nesse sistema emocional de negatividade, você acha que isso tá te fazendo bem? Eu não vou nem tentar te responder ou te conduzir para uma resposta. Você acha que te faz bem? Olhar dessa forma para a vida? Você tá se sentindo bem assim? Tuas emoções estão ok?
Se questiona sobre isso, né? Porque eu acho que questionar os próprios sentimentos é melhor do que você prestar atenção naquilo que eu estou dizendo, porque você mesmo está dizendo. As tuas emoções estão dizendo. Então presta atenção se tá valendo a pena pra você. E tem uma coisa, se imaginar todas as tragédias pudessem preveni-las, mas não previne, na verdade, deixa pra resolver quando acontecer. Não tô falando pra não fazer o seu melhor na jornada. Acabei de falar pra você assistir o episódio 6. Fazer o seu presente conectar com o seu futuro. Dentro das possibilidades, caminhar na direção que você deseja e alcançar o que você deseja. Eu acredito nisso. Mas não tô falando também pra você ficar prevendo só coisas negativas, porque as coisas positivas você não prevê, só as negativas. Aí você fica, mas eu já sabia que não ia dar certo, tá vendo? Aí eu sabia que eu ia me decepcionar, que esse boy lixo ia acabar com a minha vida. Eu sabia que isso ia dar errado. Eu sabia que eu não ia conseguir. Já tá numa profecia autorrealizável. Tem isso na psicologia também. Você mesmo fala que não vai dar certo, você fica vibrando tanto naquela sintonia que às vezes você faz coisas pra não dar certo. Fica a dica aí. Então olha pra esse custo emocional das tuas escolhas. Tem um clipe da Ana Vitória, não sei nem se eu posso chamar isso de clipe, é como se fosse o making off delas, assim. Chama Dói Sem Tanto, a música. Eu vou colocar o link aqui na descrição pra vocês desse clipe. Onde elas estão lindamente, perfeitamente, assim, absurdas de lindas, conversando. Em um certo momento, Ana diz pra Vitória assim, pense no momento mais feliz da sua vida, que você tá olhando de fora, assim, o momento mais feliz da sua vida. Aí Vitória fica assim, olhando pra baixo, aí ela faz assim, felizinha. Aí quando vê a Ana, fala assim, agora pensa no momento mais triste da sua vida. E aí a Vitória olha pra câmera assim, com o olho cheio d'água, e te dá vontade de chorar junto, porque ela é tão linda, elas são tão lindas. E eu lembrei desse clipe pra te dizer o seguinte, aquilo que você pensa é verdade. Não importa que não esteja acontecendo. Você acabou de ver, eu falei da minha mãe, eu me emocionei, eu me lembrei da história dela, eu me emocionei, minha mãe não tá no hospital hoje nenhum, Minha mãe tá na casa dela, muito bem, se Deus quiser. Tomara que esteja bem lá, né? Mas minha mãe não tá no hospital, ela não tá em risco, minha mãe tá bem, tá feliz, tá saudável, tá trabalhando. Mas eu me emocionei. No clipe, Vitória se emociona. Ela chora por se lembrar do momento que doeu muito. Então imagina você vivendo a sua vida pensando que a vida vai doer muito o tempo todo. Aí você acha que isso não mexe com as suas emoções? Você acha que você não tá sentindo esse peso, essa carga, essa sobrecarga? Você acha que não? Você acha que não? Aí depois você fica doente, você não sabe por quê? Você tem um trem aí, sabe? Uma dor que você não sabe de onde vem? Uma emoção desregulada? Um estresse que você não sabe de onde vem? Será que não é essa sobrecarga de negatividade na tua mente? Assiste esse clipe, se conecta. Se conecta com a forma como você enxerga a vida, mesmo que você enxergue a vida de uma forma positiva. Assista esse clipe, entende ali profundamente como que as suas emoções são influenciadas por aquilo que você pensa. É brilhante esse clipe. E vai ser lindo você assistir. Depois você volta aqui e me conta. Você termina o podcast, depois você assiste o clipe, depois você volta aqui e me conta. Eu tenho certeza que você vai amar, tanto quanto eu amo. Sobre isso, eu escrevi que não importa que não seja real. A dor te acompanha como se fosse. Então, escolha viver em meio a imagens mentais que te possibilite se sentir feliz. Bom, gente, eu tenho outras coisas para falar para vocês sobre esse tema, mas eu quero saber se vocês querem parte 2. Se você colocar parte 2, eu vou fazer a parte 2 desse vídeo e vou falar muito mais sobre o otimismo em si. Espero que esse episódio tenha feito sentido para você. Você já sabe, curte, comenta, compartilha com alguém especial. Deixa seu comentário aqui falando o que você achou desse episódio.
Se você gostou, deixa 3 coraçõezinhos. Não quer escrever alguma coisa? Deixe 3 corações, esse é o nosso combinado. Eu vou saber que você chegou até aqui. Hoje eu fico por aqui, mas a gente se encontra em breve. Até lá, escolha a leveza.